o programa Só Saúde hoje recebe o Dr. Thomas Rego para falar sobre esses remédios para emagrecer, a tal canetinha principalmente, né? Que está tão na moda, todo mundo quer comprar, compra até se arriscando pela internet, sem saber de onde veio. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Dr. Thomas Rego, de todos os medicamentos que a gente já experimentou ao longo dos últimos anos, supostamente emagrecedores, essa tal canetinha é uma boa opção? Sim, com certeza. Das canetinhas tem várias. O mecanismo de ação delas é muito parecido, umas mais eficientes, outras um pouco menos. Mas, basicamente, elas injetam no organismo um análogo semelhante a um hormônio natural nosso. É um hormônio que é fabricado no intestino e que age sobre o pâncreas, melhorando a produção de insulina, e age sobre o estômago, diminuindo o esvaziamento gástrico. Com isso, fica a sensação de estômago cheio o tempo todo. Quem tem refluxo precisa tomar cuidado, que piora muito o refluxo, e diminui a fome. Esse hormônio diminui também a fome. Então a pessoa passa a comer menos, em parte porque tem menos fome, em parte que comeu um pouco já encheu o estômago, e quem tem diabetes, esses remédios também agem sobre a diabetes. Lembrando que eles foram desenvolvidos originalmente para o tratamento da diabetes. E quando se viu o efeito colateral de perder peso, é que acabaram derivando para a obesidade, e hoje é o grande auê do uso desses medicamentos, dessas canetinhas para a obesidade. Mas deve ter efeitos adversos, tem? Tudo tem. Não existe remédio que não tenha algum efeito colateral e alguma contraindicação. Efeito colateral desse remédio, basicamente, é o que a gente espera dele, que é estômago cheio, essa sensação de plenitude, de desconforto para comer, falta de fome. Alguns pacientes ficam com o intestino mais preso. Então, isso é efeito colateral, ou posso até dizer, efeito principal dessas canetinhas, desses análogos do GLP-1, nós chamamos esse nome técnico. Tem risco? Tudo tem risco. Qualquer medicamento que a gente tomar, tem risco. O risco, até onde nós sabemos, é muito pequeno, tanto de pancreatite quanto outras consequências que eventualmente esses remédios podem dar. Então, eles bem indicados, bem utilizados, têm bom resultado. Bom, curamos a obesidade? Não. Controlamos a obesidade. Isso significa que no momento em que eu parar de usar o remédio, que não dá para usar a vida toda, eu tenho que estar preparado para continuar o resto do tratamento. Eu não dou canetinha para uma pessoa para usar em casa e não acompanhar com uma equipe. Então, usa a canetinha, faz atividade física, passa com nutricionista, passa com psicoterapeuta, às vezes precisa de alguma complementação de vitaminas. Tudo isso tem que ser acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Desde o momento que foi indicado o uso da canetinha até lá na frente, quando parar, já perdeu o peso necessário ou desejado, quando parar, fazer um desmame lento com essa equipe cuidando. Porque quando parar, não vai engordar tudo de volta? É isso que a gente quer evitar. Existe esse receio, existe essa possibilidade que ao parar volte a engordar. Então, aquela pessoa que começa a usar esses análogos, essas injeções, e não se conscientiza que não está curando nada, está tratando, e a hora que parar de tomar tem que continuar com todas as atitudes positivas da saúde, não é só uma questão de perder peso, é um programa de busca da saúde plena. Se não fizer isso, a tendência é voltar ao peso. Agora, quem está tomando por conta própria, comprando pela internet, as canetinhas que a gente não sabe bem de onde vierem, que risco está correndo? Todos os remédios que eu comprar pela internet, sem um rótulo, sem um nome, sem uma origem determinada,
eu vou correr algum risco. Qual? Não sei. A gente não sabe exatamente qual o risco de um remédio que eu tomar sem prescrição e sem origem. Então, se eu quero ter certeza que o que eu estou tomando é o original, maravilha. Existem genéricos e algumas coisas, tudo bem, vem de um laboratório conhecido. Agora, se eu comprar sem rótulo, que vem contrabandeado de algum lugar, ou vem sem qualquer referência, cuidado, que pode não ser nem eficiente e pode ser lesivo. E além disso, não vai ter o acompanhamento depois. E se fizer por conta própria, não vai resolver nada. Acompanhamento, não tem orientação. É essencial isso. Então, fica mais difícil realmente até obter o resultado. Agora, doutor, por quanto tempo eu posso usar uma canetinha dessa? Não está definido isso nesse momento. Para obesidade, para diabetes, teoricamente, sempre, até o fim, né? Para obesidade não está definido um período máximo de uso. Usa-se a caneta, o GLP-1, até chegar no peso desejado e, com cuidado, né? Eu não posso querer mais do que é saudável também, né? Tem o outro lado da moeda. Eu estou com excesso de peso, eu não posso ir abaixo do peso, que não é saudável também. Quando eu chego lá, eu posso fazer um desmame lento, que é o ideal. Se isso levou 1 ano, 2 anos, 6 meses, não está definido qual é o limite máximo. Doutor Thomas, qualquer pessoa pode usar esse medicamento? Algumas situações a gente contraindica o uso. Óbvio, uma gestante amamentando não deve usar. Mas o gestante ou o hétero, né? Agora, onde que nos preocupa? Paciente com doença do refluxo. Paciente que tem muita azia, muita queimação, muito refluxo, esses remédios vão piorar o quadro dele. Não vão deteriorar a saúde imediatamente, mas vão piorar. Então, eles têm que ser alertados disso. Mas o segredo de tudo, procura um médico que esteja acostumado com essa medicação, que tenha uma equipe multidisciplinar junto com ele e que vai te orientar. Não faça da sua cabeça, porque a chance de dar problema é muito grande. Mas de qualquer jeito, tem que ter o médico para jogar. Procure seu médico. Médico, equipe multidisciplinar é o segredo. É o segredo. Muito obrigada, doutor Thomas. Eu que agradeço.